Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse cafezinho com Yahvé. Que coisa linda é a gente estar na presença do Senhor. E a gente convida o Espírito Santo, flua nesse lugar. Traga a tua presença, traga o teu querer, traga a tua vontade, para que a gente experimente uma devocional inquestionável do teu mover sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, nesse dia tão especial para nós brasileiros, nesse dia tão especial para Ti, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, trazendo verdade, trazendo vida, trazendo vigor, trazendo ânimo, disposição, esperança para os nossos corações. Que o Senhor possa fazer o que Tu queres, Senhor. Tu és livre, Senhor, para fazer o que Tu queres, como queres e da forma que Tu queres. Amém, amém, amém. A gente te convida nessa manhã a tomar um cafezinho com Yahvé, o teu Criador. Aquele que criou o céu, a terra, o mar, toda a natureza, criou as nossas vidas, para um propósito. Você sabia que você tem um propósito específico, determinado e que ninguém pode te substituir? Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente acha que a gente vai ser igual a tanta gente, tantas pessoas que aparecem no nosso caminho como referência de algo, mas o Senhor fala, não. Você é diferente. O que você vai fazer, ninguém pode fazer, só você. Porque você teve uma história, teve uma preparação, teve um caminhar e vai chegar ao destino que o Senhor estabelecerá. Que coisa linda, né? A gente saber que a gente é único. Deus abençoe a sua vida. Que café gostoso, que café gostoso. Meu Deus, que café gostoso. E nessa manhã a gente vai meditar sobre o livro, uma passagem que está em Daniel 3. É a história da estátua de ouro que um rei, Nabucodonosor, construiu, edificou, para que todo o povo se prostrasse e adorasse a ele através daquela imagem, se prostrasse ali. Não sou conhecedora muito profunda da palavra, mas tenho liberdade para deixar o Espírito Santo me usar, porque Ele sim conhece toda a palavra, toda a verdade. Ele conhece. Não sou teóloga, não sou capaz de interpretar aquilo que só Deus pode interpretar. Mas nessa manhã eu gostaria de falar sobre esse livro que eu escrevi, Café com Yahvé. É uma devocional muito diferente de todas as devocionais que você já viu e que você tem vivido, que são bênção para a nossa vida. Meditações profundas de palavras reveladas ao coração de pessoas que desenvolve toda a sua percepção em torno daquela palavra que foi escrita e faz um fluir e edifica tanta gente. Glória a Deus. Mas a minha devocional é uma devocional um pouquinho diferente, Aqui eu apresento uma proposta nova, uma proposta de uma devocional envolvendo um mover arte-terapêutico, um mover dinâmico, um mover novo, um mover que venha a conectar com os elementos da sua simbologia, daquilo que você acredita, daquilo que você carrega, as suas crenças limitantes, as suas religiões. Tudo isso faz parte de um universo simbólico que você carrega. E o que é o mundo simbólico, Mônica? O mundo simbólico é a expressão mais profunda de acesso ao seu universo interior, ao universo interior do ser humano. Atinge a alma, atinge o espírito e atinge o corpo. Meu Deus, esse universo é seu, somente seu. E ninguém pode moldar, ninguém pode direcionar, ninguém pode interferir, porque é um fluir do teu espírito, da sua alma e do teu corpo. É uma coisa linda, a dinâmica que a gente vive nessa intimidade com o Criador. Então, o Café com Yahvé é uma modalidade, uma modalidade de encontro matinal. Você vai encontrar na sua devocional com o teu Criador, aquele que te criou, para ouvir o que Ele fala, para sentir o que Ele fala à sua alma, para experimentar a dimensão da liberação do Espírito Santo, para que você possa fluir, para que você possa fazer o que Deus deseja que você faça e não aquilo que você quer fazer.
Meu Deus, é maravilhoso a gente se colocar nessa dependência, né, nesse fluir do Espírito, para que a gente possa se conectar com a paternidade de Deus, em contato com a totalidade do nosso ser. A Bíblia é um livro simbólico, né? E ela traz uma essência, a essência do Evangelho, a essência de Cristo, a essência do que Deus projetou para nós, trazendo a eternidade para o nosso coração, trazendo uma vida de paz, alegria, gozo, felicidade, tudo que você merece, você merece, né? A gente carrega a nossa cruz, sim, a gente carrega a nossa cruz, mas a gente tem a cruz de Cristo, que é símbolo de vitória, não é símbolo de derrota, né? É símbolo, ao meu ver, né? Pelo menos a simbologia é muito pessoal, né? Toda simbologia bíblica é muito pessoal. Para mim, é o símbolo da vitória, que ele não está mais naquela cruz, que ele ressuscitou, que ele falou coisas maravilhosas para que nós vivêssemos, que ele é cura, é saúde, que ele veio nos proporcionar uma vida abundante. Se você não crê, você tem uma simbologia diferente, eu respeito, glória a Deus, viva a sua simbologia. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia Sagrada é um livro que traz na sua essência todo esse simbolismo na sua escrita. Toda a humanidade, ao longo da vida, utiliza uma linguagem simbólica. Se você for estudar antropologia, você vai ver cada tribo, cada região, cada agrupamento humano tem uma simbologia própria, né? Nós vemos a história das religiões, como elas carregam simbologias. Então, o ser humano é um ser simbólico por natureza. Ele necessita, às vezes, que Deus te fale, né, através de símbolos. Alguns precisam de uma imagem, outros precisam de um lenço, outros precisam de um amuleto, outros precisam de tantas coisas, porque faz parte da sua simbologia. Mas aos poucos elas vão vivenciando a sua simbologia, aqueles amuletos, aqueles símbolos, e elas vão trazendo à luz toda a verdade que aquilo representa para elas. É um processo complexo, mas muito interessante. E toda a humanidade, ao longo da vida, ela utiliza essa linguagem simbólica que permeia as relações interpessoais. Toda relação com o ser humano vai passar por esse processo de simbologia, né? Você vai perceber, e de repente, aquela pessoa que apresenta uma determinada roupa, para você, tem a ver com a sua simbologia. Não, aquilo é símbolo de pobreza, aquilo é símbolo de riqueza, ou aquilo é símbolo de maus trato, aquilo é símbolo de cuidado, de zelo. É uma simbologia, uma imagem, uma percepção que você tem com respeito àquilo. Glória a Deus que você tem percepções, né? Porque o ser humano é um ser que percebe todas as coisas. E toda percepção traz uma verdade. O problema é que nem sempre nós percebemos, né, o que Deus deseja falar, o que Deus deseja ministrar, porque nós nem tomamos conhecimento dos nossos símbolos, da nossa linguagem simbólica, e muito menos conseguimos ter um relacionamento transpessoal com o sagrado, né? Então a proposta da arte-terapia é uma proposta de você estar presente num ambiente todo acolhedor, que você vai preparar do jeito que você gosta, do seu jeitinho. Você gosta só de uma xicrinha? Glória a Deus pela sua simplicidade. Se você gosta de uma mesa bonita, bem apresentada, aleluia! Você dá o melhor. Se você gosta de estar na varanda, no cantinho, falando com Deus, perto da natureza, que bom que você aprecia as coisas bonitas da vida. Se você gosta de estar na praia, vendo o mar, vendo a natureza, maravilhoso. Deus criou todas as coisas. Se você gosta de estar no seu quarto, de joelho, orando e buscando ali em profundidade, né? Um aprendizado mais profundo, glória a Deus que nós temos joelhos. E ai de nós se nós tivéssemos
os nossos joelhos para clamar, para adorar, para bendizer, para puxar à existência tudo aquilo que não existe e trazer todo o reino de Deus para a terra através dos joelhos. Então, se você gosta de ir a monte, glória a Deus, o monte é um lugar, né, de adoração. Quantos servos de Deus subiram aos montes para orar? Jesus subiu, glória a Deus. Se você gosta de fazer o seu café, a sua devocional, né, o seu momento íntimo em jejum, que bom, né? Então, como você vai fazer? Só você sabe. Aqui nesse livro eu estou transparecendo um pouquinho de mim, da minha experiência. Não necessariamente que você vai fazer ou deixa de fazer, mas eu estou compartilhando, né, a minha experiência, que foi fantástica, né, com os símbolos da Bíblia, os meus símbolos, com os símbolos que o Senhor desejava falar no momento em que eu estava fazendo aquela live. E com sensibilidade, né, com presença, com doce presença, o Senhor fala de uma maneira poderosa quando você quer ouvir, no silêncio. Às vezes a nossa alma é tão agitada, que a gente nem percebe o que Deus deseja falar, o que Deus está falando. A nossa alma precisa se aquietar e saber que Deus é Deus. Então, nessa manhã, a gente vai meditar um pouquinho sobre esse processo, né? O que aconteceu? Que o rei, ele levantou uma imagem. Olha o símbolo aqui. A imagem é um símbolo que faz com que o quê? Que queria passar o quê? Que conteúdo aquele símbolo queria passar? Nabucodonosor, o rei da época, ele queria que todo mundo visse aquela estátua e que tinha que se prostrar. Tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, olha que coisa impressionante. Vamos lá no versículo 3, né, de Daniel 3:3. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nabucodonosor, ele reuniu então todos os poderosos da terra, né, daquela nação, né, os estudiosos, os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, reuniu todo mundo, os oficiais, né, os generais, né, ele reuniu todo mundo para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E aí apareceu o arauto, um apregoador, né, que em alta voz ele determinou, né, ele passou aquela mensagem para todos que estavam ali: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ele levantou um símbolo, uma imagem de ouro, outra simbologia, né? O que o ouro simboliza, né? Na sua vida e na minha vida. Cada um vai ter uma percepção diferente. Mas existe uma simbologia em cima daquela estátua, em cima do material que era feito aquela imagem, né? E existia uma mensagem que estava por trás daquela simbologia. E essa mensagem dizia que qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a ordem, né? Olhou para aquela estátua,
você tem que se curvar, você tem que se prostrar, senão você vai ser lançado na fornalha, né? Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai para a fornalha, né? Então, a gente percebe que essa ordenança, ela era para que o povo se submetesse àquela ordem do rei, para que o rei fosse consagrado como uma pessoa autoritária, né, como uma pessoa que estivesse ali para governar e que todo mundo tinha que obedecer. E aí chegaram também homens astrólogos, aqueles homens que conhecem lá, né, os céus, os astrólogos da época, e acusaram os judeus, acusaram o povo de Deus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Eles estavam declarando que aquele governo seria eterno, que seria estabelecido naquele lugar um governo eterno. Mas a gente percebe, né, no decorrer da história, né, que Deus já tinha planejado levantar 3 homens, né, para que uns homens judeus que iriam, né, iriam afrontar, né, iriam não concordar com aquela imagem, com aquele bezerro, e não se curvariam diante de imagem nenhuma, porque eles adoravam o Deus vivo, o Deus vivo. E aí o que aconteceu? Né? Aconteceu que Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, né, o rei não fizeram caso, simplesmente não se curvaram. E aí, né, veio a mensagem de que eles tinham feito pouco caso, né, do negócio que o rei havia proposto. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Eles foram levados à presença do rei, né? E disse-lhe Nabucodonosor: é de propósito, o Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Mesaque. Vem cá, Abednego. Vem cá, Sadraque. É verdade isso? Que vocês não querem se curvar? Que vocês não querem adorar a estátua que eu levantei, que eu estabeleci? Agora, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, das músicas, né? Das músicas, dos tons, da sintonia, de toda aquela orquestra, né? Eu creio que seja assim. Vocês, quando ouvirem essa orquestra que está sendo tocada, vocês vão ter que se prostrar e adorar a estátua que fiz. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo. Você vai ser lançado na fornalha de fogo se você não adorar. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Né? Se vocês não adorarem, vocês vão para a fornalha de fogo. E quem é Deus? Né? Eles se achavam Deus. Quem é Deus para livrar das minhas mãos? Quem é Deus? Quem é? Quero ver, eu quero ver. Ele botou em prova o nosso Deus vivo, né? E aí respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Que coisa linda, né? Quando eles foram apresentados, né, diante do rei Nabucodonosor, ele falou assim: quem é esse Deus que pode afrontar, né, a minha ordem? E a palavra deles foi sensacional. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Nós não precisamos falar sobre esse negócio.
Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Olha que coisa interessante. Eles não precisavam falar sobre como seria, de que forma justificar e falar, não, meu Deus é poderoso, ele vai fazer, vai acontecer e ponto final. Não. Não precisamos falar. Como será o livramento? Como será a maneira como Deus vai fazer? O que importa é que Ele vai fazer. O importante é que nós cremos que Deus fará. E a gente percebe aqui nesse versículo, né? Aquele condicionamento, se acontecer isso, Deus ser lançado, se nós formos lançados, ele está falando aqui, né? No futuro, se acontecer, não tinha acontecido, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. Ele pode, ele não tem que livrar. Ele pode, ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele pode livrar-nos dela, mas olha que palavra interessante. Ele pode, Deus tem liberdade. E ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Ele sabia que Deus podia fazer como ele quisesse, mas eles tinham plena convicção de que Deus iria livrá-los da mão do rei Nabucodonosor. A fé desses homens é uma coisa interessante, né? Então a fé não é determinada como algo que vai acontecer, que pode acontecer, mas que nos faz assegurar que Ele vai nos livrar, Ele vai criar, né? Uma situação, uma circunstância, a nossa fé. Não sei como vai ser. Parece meio contraditório, né? O pode e ele nos livrará. Ele pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. O poder está na mão dele, mas a fé está na minha mão. O poder está na mão de Deus, mas a fé está na minha mão. Ele nos livrará. Nós precisamos ter fé. Se não, fica sabendo, ó Rei. Olha, eles ainda falaram, ó, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que se levantaste. Independente de qualquer coisa, do poder de Deus, né, de que Ele vai nos livrar, independente disso, a gente ainda vai dizer para você, ó Rei Nabucodonosor, que nós não nos prostraremos, não adoraremos outro Deus, né? Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que coisa linda, né? Que passagem linda saber, né? Da nossa convicção, daquilo que nós não faremos, daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Ele fará por meio da fé. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã, que Deus possa nos dar livramentos em todas as coisas que fizermos, que Deus possa proporcionar uma vida abundante, crendo que a palavra de Deus, ela é poder, né? Ela é poder, a palavra de Deus é poder. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, que guardam essa palavra, né, no seu coração, para não pecar contra Deus, né? Escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito seja o teu nome, Deus te abençoe e que esses dias sejam dias de celebração, de alegria, de gozo, de felicidade por tudo que Ele pode fazer, por tudo que Ele fará na nossa vida e por tudo, né, que independente de fazer ou poder, Ele já é exaltado. Nós já celebramos a nossa vitória, porque Jesus Cristo é a nossa vitória. Deus te abençoe, compartilha essa live com quem você acha que é merecedor de ouvir uma palavra, né, liberada
por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ao teu coração, vindo para te abençoar, vindo para trazer uma esperança, uma alegria e uma paz e uma felicidade que só em Cristo nós encontramos. Beijo no teu coração, até amanhã.